Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 e 13, compara a igreja ao corpo humano, enfatizando que assim como o corpo é composto por muitos membros, cada um com sua função única e essencial, a igreja é formada por diferentes pessoas, todas importantes e necessárias. O autor, o apóstolo Paulo, está escrevendo para os cristãos em Corinto, uma cidade onde havia divisões e conflitos na igreja. Ele está dizendo isso para lembrar aos cristãos que eles fazem parte de um corpo maior, o corpo de Cristo, e que cada um tem um papel vital a desempenhar na unidade e no crescimento da igreja. Ele quer que entendam que a diversidade de dons e talentos na igreja é para o bem de todos e que devem trabalhar juntos em amor e harmonia, reconhecendo a importância de cada membro para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. O maior problema que enfrentamos como cristãos hoje é a falta de unidade e de colaboração dentro da igreja. Assim como o corpo humano é formado por muitos membros, cada um com sua função específica e vital, a igreja é composta por diferentes indivíduos, todos necessários para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. No entanto, em vez de trabalharmos juntos em amor e harmonia, muitas vezes nos dividimos em facções e nos tornamos críticos uns dos outros. Precisamos lembrar que fomos chamados para ser um só corpo em Cristo, e a nossa força está na nossa unidade. Devemos valorizar a diversidade de dons e talentos na igreja, amar uns aos outros como Cristo nos amou e buscar ativamente a unidade em nosso propósito comum de servir a Deus e ao próximo. Cada membro da igreja tem um papel único e essencial, assim como cada parte do corpo tem uma função específica. Precisamos compreender que o Senhor chamou os cristãos para trabalharem juntos em harmonia, valorizando as diferenças de dons e de talentos, para que a igreja possa funcionar de forma eficaz e saudável, refletindo assim o corpo de Cristo para as pessoas que habitam na terra. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 4 e 5, que diz: Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Vimos que o Senhor compara a igreja com um corpo, com muitos membros que têm funções diferentes, mas que devem estar unidos em amor e propósito. Paulo diz aqui nessa carta que assim como em um corpo humano, onde diferentes partes têm funções específicas, mas todas são importantes e necessárias para o funcionamento saudável do corpo, na igreja, cada membro tem um papel fundamental. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 15 e 16, que diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Devemos compreender que essa diversidade não é acidental, mas é parte do plano perfeito de Deus para a sua igreja, onde o Senhor é o Criador e também o cabeça do corpo, que é a igreja. E em sua sabedoria soberana, ele designou a cada um de nós um lugar e uma função específica. Portanto, que consigamos amar uns aos outros, assim como ele nos amou, valorizando as diferenças de dons e talentos, e que trabalhemos juntos em harmonia para que a igreja possa cumprir seu propósito de glorificar a Deus e fazer discípulos em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 17, que diz: Porque nós,
sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Nós poderíamos imaginar como se fizéssemos parte de um grande time, onde cada pessoa tem um papel único e essencial. Assim como no corpo humano, onde cada parte tem sua função específica, na comunidade cristã, cada membro é importante. A palavra de Deus compara a igreja a um corpo, onde todos estão unidos em torno de Jesus, que é como a cabeça desse corpo. Isso significa que é Ele quem nos guia e nos dá direção. Portanto, o que precisamos para termos uma vida transformada é valorizarmos e buscarmos a unidade e a diversidade de dons e talentos na igreja, reconhecendo que cada pessoa é importante e tem um papel fundamental nesse grande time que é a família de Deus.